Você sabia que quando você está falando ou escrevendo, o uso do pronome relativo cujo pode dar uma qualidade bem melhor à sua frase? Observe essas três frases. A primeira: conheço uma mulher. O filho dessa mulher é escritor. A segunda: conheço uma mulher que o filho dela é escritor. A terceira: conheço uma mulher cujo filho é escritor. Pergunto a você: qual dessas três frases tem uma melhor qualidade? Por ser mais clara, sucinta e elegante? Evidentemente, a terceira. E é o emprego do o pronome relativo cujo que dá essa qualidade a essa frase. Vou explicar para você como funciona. Observe a frase que acabamos de ver. Conheço uma mulher cujo filho é escritor. Por essa frase, podemos perceber as normas do emprego desse pronome relativo cujo. Primeiro, o pronome cujo deve ser usado sempre entre dois substantivos, como na frase aí, né? Mulher cujo filho. Então, mulher é substantivo, filho é substantivo. Mulher cujo filho. Segundo, o pronome cujo indica posse ou pertencimento. Então, quando eu coloco esse pronome entre dois substantivos, está indicando que o primeiro possui o segundo, ou que o segundo pertence ao primeiro. Por exemplo, mulher cujo filho. A mulher possui um filho, ou o filho pertence à mulher. Terceira observação. Como o pronome cujo indica posse, eu não devo usar junto com ele pronomes possessivos, como seu, sua, dele, dela. Veja que na frase não tem assim, a mulher cujo seu filho, ou a mulher cujo filho dela. Porque como o cujo indica posse, ao usar o cujo, já estou indicando que ele é filho dela, que ele é seu filho. E uma observação a mais é que nós não devemos usar o artigo depois do cujo. Cujo o, cuja a, não. É cujo e substantivo, sem artigo o, sem artigo a. Veja, não está assim a mulher cujo o filho. É mulher cujo filho. Vamos ver mais alguns exemplos? Vamos lá. Comprei um livro que a capa dele é dourada. Vamos melhorar a qualidade dessa frase usando o pronome cujo. Como fica? Comprei um livro cuja capa é dourada. Outro exemplo. Visitei uma cidade que as ruas dessa cidade não são asfaltadas. Vamos melhorar essa frase, vamos torná-la mais decente. Então, como fica? Visitei uma cidade cujas ruas não são asfaltadas. Terceiro exemplo. Esta é a criança que o professor elogiou a inteligência dela. Como é que fica? Esta é a criança cuja inteligência o professor elogiou. Percebem que inserindo o pronome cujo de forma corretinha na frase melhora em muito a qualidade dessa frase? Uma observação. Na construção das frases, temos sempre que observar a regência dos verbos e nomes. Então, se houver exigência de preposição, porque às vezes um verbo, um nome, exige a preposição. Então, quando houver exigência de preposição, de, em, a, com, etc., preposições em geral, se houver exigência dessa preposição, a preposição tem que aparecer antes do pronome cujo. Antes do pronome cujo. Vamos ver alguns exemplos. Este é o amigo em cuja casa me hospedei nas férias. Em cuja casa, porque me hospedei na casa. Então, em cuja casa me hospedei. Outro exemplo.
Conheci o escritor de cujos livros sempre gostei. Ó, sempre gostei dos livros. Então, de cujos livros sempre gostei. Outro exemplo. Falou o orador com cujas palavras muito me emocionei. Eu me emocionei com as palavras do orador. Então, com cujas palavras me emocionei. Outro exemplo. Paulo é o gerente a cuja competência você se refere. Você se refere à competência, então, a cuja competência você se refere. Resumindo para você, o pronome cujo indica posse ou pertencimento. Você deve usá-lo entre dois substantivos para indicar que um possui o outro ou que um pertence ao outro. Não usa artigo depois do cujo. O cujo concorda com o substantivo que vem depois, cujo filho, cuja filha, cujos filhos. E você deve usar a preposição antes do cujo se houver exigência da regência da frase. Bem, como vemos, o emprego do pronome relativo cujo contribui para melhorar estilisticamente o nosso texto, porque possibilita clareza, síntese, elegância, além da correção gramatical. Que tal você começar a treinar para usá-lo, para construir frases bem melhores? Valeu!